Oi, gente, tudo bem? Então, a gente chegou realmente no dia da Scallop Borders, né? Que é o nome dessa borda aqui, ó. Eu já vou mostrar pra vocês, mas antes aqui, esse galo em hatchwork, ele vai estar na descrição do vídeo. Porém, o foco desse tutorial não é o bordado, e sim a Scallop Borders. Você tem que seguir até o fim para você aprender esse tutorial de como fazer essa borda, né? E aqui em cima também com o recorte e aplicar esse aviamento, né? Esse detalhe que você daí vai usar a sua criatividade. Eu usei esse acabamento em preto, né? Aqui, porém você pode botar um guipirzinho, enfim. Aqui em cima, nós usamos aquela técnica que foi feita na fralda do batizado. Quem acompanhou o vídeo aprendeu a fazer esse embutimento aqui, que fica tudo embutido, ó, né? Com um ótimo acabamento. Tem que ver, assistir aquele vídeo se você não sabe fazer. E atrás ficou assim, ó, né? Quem assistiu o vídeo vai ver que eu comentei que tem que colocar a linha embaixo branca para não ocorrer isso aqui que ocorreu, né? Porém, esse pano de copa eu resolvi fazer para mim, porque nós temos na nossa cozinha kitchen, né? Nós temos roosters, galos, e aí vai ficar bonitinho. Então assim, você tem que seguir até o fim para fazer esse acabamento diferencial num pano de copa. Eu vejo muito crochê e outras coisas e não scallop borders. Isso aqui tem muito nos Estados Unidos e Europa, né? Então assim, você tem que seguir assistindo até o fim. E eu quero comentar com vocês algo. Assim, gente, como nós desenvolvemos matrizes, né? E se você gostaria de adquirir, né, bordados, enfim, essa coleção de hatchwork em especial são 20, entre galos e galinhas, são 20 desenhos, né? E se você ainda gostaria, eu queria isso aqui, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente faz, coloca junto, né? Segunda, terça, quarta, em hatchwork ou em satin, que é o normal quando a gente escreve nomes. Então assim, gente, beijo no coração. Vocês seguem o tutorial, vendo o vídeo até o fim, para vocês aprenderem a fazer essa técnica. E o bordado, esse especificamente, vai estar na descrição do vídeo. Eu gostaria que mais pessoas dessem o like, gente. Eu vejo tão pouco like, nós estamos com mais de 3.000 inscritos, tá bom? Não sei ainda qual será o próximo tutorial, mas aí eu coloco o vídeo de chamada. Beijo no coração e bom final de semana para vocês. Oi, gente, então agora eu tô aqui já na parte onde a gente vai talhar, né, a nossa barrinha, né, e vou passar certinho para vocês as medidas que eu tenho do meu pano de copa, né, ou meu pano de prato, pra gente fazer scallop borders. Muitas pessoas podem dizer assim, mas por que scallop borders? É um nome, não sei a origem, se é Europa, se é americano, né? Porém, então eu vou falar para vocês que seria o quê? Bordas de onda aqui no Brasil, né? Mas o nome certo é scallop borders. Assim, ó, o meu pano de prato, ele já foi lavado e eu já passei o overlock, tá? Eu vou passar a medida dele, porque é sobre essa medida que eu vou passar as medidas do meu tecido aqui, né? Ele tem 50 centímetros de largura. Então a gente vai precisar. Isso aqui é um tecidinho de poá, né? Mas é tricoline, pode ser um tricolinezinho, um popeline. A barrinha tem 54, porque a gente vai deixar uma sobrinha dos lados pra gente conseguir encaixar certinho na hora de fazer a bainha ou de embutir. Eu ainda não me decidi se eu vou fazer bainha ou se eu vou embutir. Então tem 54 de largura por 13 de altura. Lá em cima, na outra extremidade do pano de prato, eu vou usar aquele acabamento
que eu ensinei na fralda, que fica embutidinho lá em cima. Então eu vou precisar da mesma largura de 54 por 9,5. Tem que frisar ao meio essa faixinha, né? Reservar. Aqui no caso da escalope que nós vamos fazer, são duas circunstâncias. Primeiro, a gente vai precisar fazer um moldezinho. Eu tenho um moldezinho aqui que eu fiz, que ele é de 10 centímetros por 10 centímetros. Isso, o diâmetro é 10 centímetros. Eu fiz isso aqui, você pode fazer da largura que você quiser. Eu peguei uma tampa de garrafa térmica e eu risquei numa cartolina, né? E eu fiz esse moldezinho aqui, né? Que tem 10 centímetros de diâmetro. Você vai amassar assim e ter a medida do meio, que isso aqui vai virar scallop borders, a borda ondulada. Com o avesso do pano de copa para cima e o direito do poá para baixo, bem lá na extremidade, aqui ó, antes disso tem que dividir aqui ó, no meio do nosso pano de copa. Né? E você divide ele assim, faz um friso. Para você saber que aqui é o meio. A mesma coisa no tecido de poá. Né? Você vai frisar com ferro. É que eu já tinha riscado antes, né? Então assim, ó, coloca bem lá na extremidade, ó. Depois da sua modelagemzinha pronta, você vai iniciar pelo centro para ficar bem arredondadinho aqui no centro e a gente divide o que sobra para as beiradinhas. Então aqui você risca, né? Você risca isso tudo. Já vocês estão observando que já tem um risco aqui, né? Já está riscado. Aí a gente alfineta isso. E aí aqui a gente vai seguir para a máquina de costura. Antes de eu seguir para a máquina de costura, assim, avesso do pano de copa virado pra gente, avesso do tecido de poá virado pra gente. Por quê? Porque nós vamos costurar aqui e depois a gente vai virar isso pro direito. Depois que a gente terminar esse escalope, que daí que a gente vai virar pro outro lado, existem duas circunstâncias depois que a gente virar. Ou a gente faz um acabamentozinho que fica reto do lado direito, ou a gente intercala aqui, faz mais umas ondinhas e costura. Mas lá na máquina eu vou passar para vocês umas coordenadas que eu acho interessante vocês estar fazendo no dia a dia. Outra coisa, vocês viram ali na introdução, né, que vai ser um cenário assim que tem um galo em hatchwork, que eu vou usar a linha preta porque aqui o poá é preto de bolinha branca. Mas isso daí eu passo para vocês lá na tela da máquina de bordado. Agora a gente vai seguir então na reta ali na costura, né? E lá eu passo as outras coordenadas para vocês. Então, meninas, aqui na máquina, assim, nós deixamos um pouco além o tecido aqui, porque depois a gente vai resolver se a gente vai embutir ou como a gente vai fazer. Então, na hora que você vai costurar isso aqui, você tem que colocar o dedo assim para saber aonde vai começar lá embaixo o pano de copa, né? Então, nada mais é que o que? Você vai seguir a linha onde você riscou, né? Até o fim. Você vai costurar isso. E eu vou costurar um pouquinho e depois a gente segue já mostrando ali. Você vai costurar bem em cima da onde você riscou com o seu giz ou aquela caneta, né? Que sai com água. E aí você vai costurando isso, ó, até chegar ao fim do pano de copa.
Eu vou fazer isso até o fim e retorno, porque depois a gente vai recortar aqui e vai virar, e eu quero fazer isso mostrando pra vocês como é que eu faço, tá? Então eu vou costurar até o fim e a gente já segue a sequência. Então, a gente já terminou de costurar aqui o fim todo, né? Aqui eu já cortei, deixei 3 pedacinhos para mostrar para vocês. Então assim, ó, depois que você costurou, né, o que você vai fazer? O preto talvez não vai aparecer, porque eu tô costurando o preto, né? As entradas aqui da nossa escalope tem que ser cortado bem quase lá em cima no ponto, porque quando se trata de curvas, a gente tem que cortar bem rentezinho no ponto. Deixar um centímetro mais ou menos aqui, ó. Deixar um tanto que isso não venha dar problema, né? E aí a gente dá uns piquezinhos assim, ó. Sem pegar o ponto da costura, né? Porque na hora que a gente virar, fica um caimento bom. Na hora que a gente tombar a costura pro outro lado, virar lá, né? Aí vai ficar bem arredondadinho. Assim, gente. Antes de eu ir lá pra mesa de passar pra gente dar continuidade lá. O desenho aqui, no meu caso, eu estou usando um poá preto com bolinhas brancas, né? Então eu vou usar a linha preta, porque hatchwork é um desenho que ele é de uma cor só. E como ele é ponto de costura, ele não é tatame nem satin, que é o nome certo que se dá para quem trabalha com bordado. Ele não é um ponto de preenchimento. Ele é hatchwork. Você pode fazer com azul, com vermelho, preto e marrom. Outras cores, talvez, não sei se ficaria legal, mas isso depende da cor da sua barra aqui embaixo. Tá? Eu só estou passando isso para vocês porque, mas preto... Olha só, a galinha de Angola, ela é preta com bolinhas brancas, né? Não é o caso aqui, galinha de Angola. Eu tenho uma galinha na minha cozinha de móvel que ela é preta com bolinha branca. Agora a gente vai seguir ali na onde que eu passo as roupas e eu talho. A gente vai virar, eu vou mostrar pra vocês e dar uma dica bem legal. Antes de ir pra lá, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando a gente virar isso aqui, ó, eu vou dar uma viradinha aqui em 2 só pra mim explicar isso pra vocês. Isso vai ficar assim, ó, né? A gente vai passar com ferro, tudo bonitinho, né? Aqui, ó, você tanto pode já, antes de fazer escalope border, já ter feito a bainha no seu pano de cópula, ou deixar pra fazer isso depois. Por quê? Porque eu já deixei esse tecido a mais justamente por isso, para não dar erro na hora que a gente desenha as bordas. Aí a gente vira isso tudo junto com a bainha, né? Ó, aí vai ficar um acabamento de bainha. Aqui a gente põe a linha preta e segue com branco. Eu vou optar por esse jeito de fazer, tá? Porque quando o assunto é escalope, assim nesse sentido, não dá para você embutir aqui. Porque quando você vira, isso fica assim aqui, ó. Tá? Lá fora nos Estados Unidos e na Europa, o que é feito? Quando fica assim, bem aqui rente é dado um talho, cortar com a tesoura e virar essa parte pra lá e aqui fica embutido. Só que eu não acho legal que fica uma aberturinha aqui, entende? Então tá, então eu vou passar lá pra mesa agora, a gente vai abrir essas costuras, passar com ferro e lá eu passo uns detalhes de renda ou um acabamento bem bonito em cima que eu não vou deixar reto aqui, tá? A gente já seguimos lá.
Então, meninas, eu estou aqui já, né, na minha tabinha de passar. E eu vou desvirar isso aqui, né? Lembre-se, aqui nós estamos com o avesso para cima, né? Nós vamos desvirar isso aqui. E é assim, né? Só coloca a mão aqui, já vai arrumando, ó. Aí depois a gente passa com ferro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes da gente desvirar, que eu falei que tem que cortar bem aqui assim, né? Justamente para ficar esse caimentozinho bom, porque daí é que a gente passa o ferro, ó. Eu estou com ferro a vapor, né? Ele tá na regulagem para algodão. Então assim, ó, a parte do avesso vai ficar assim, ó. Fica todo um acabamento aqui assim, entendeu? E a parte do direito, lá embaixo na borda, vai ficar assim. A câmera vai ficar paradinha aqui para mim conversar com vocês um pouquinho. Só um pouquinho mais para cima, assim. Eu poderia deixar isso assim, gente, ó. Né? Nós poderíamos deixar isso reto aqui, ó. Era somente frisar com ferro e botar um decorativo aqui em cima, beleza. Só que eu não gosto de nada muito simples. Eu gosto de uma coisa mais sofisticada, de uma coisa diferente. Vocês podem ver isso em São Paulo, Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Quase não se usa esse tipo de borda aqui, ó. As pessoas estão meio que, vou falar bem um termo português, assim, bem Brasil, estão de saco cheio de crochê, sabe? Querem algo diferente. Então, se você fazer um escalope assim, ó, que essa onda aqui você determina. Eu, Amanda, quis fazer com 10 centímetros. Eu quis. Você pode pegar um pires de cozinha, fazer essa onda mais suave. Então, se você não quer assim, entende? Então, o que acontece? A partir de um pir, vai ficar mais grande aqui, ó. O que eu pensei? Como aqui ainda dá para ver um pouco do friso do ferro, aqui é o meio do meu pano de prato. Então assim, eu peguei um pires de cozinha e fiz um novo risco, eu dei uma suavizada aqui. Então aqui, ó, eu vou fazer um novo corte. Tá? Então aqui eu vou riscar, já é do direito, ó. Sempre do centro, por que sempre do centro? Porque o acabamento ele tem que ser perfeito. E para o acabamento ser perfeito, ele tem que ser do centro para as bordas, porque nas bordas nós vamos fazer bainha. Qualquer coisa que der errado lá vai ficar escondido por baixo da bainha. Não vai ficar um acabamento feio. Então assim, você começa daqui, ó. Você vai fazer um novo moldezinho daí, com pir. Também vai dividir no meio. Você vai saber que aqui é o centro, ó. Aí você vai saber que aqui é o centro. Você vai posicionar lá onde tem o friso do ferro aqui, ó. Você vai riscar assim. Aí já vem pra cá, ó. Risca ali também. E aqui, como vai ficar o final, você risca lá. O que ocorre do lado de cá? Aqui você vai fazer a mesma coisa, ó. Pode filmar aqui assim no fim. E aqui é o final, que depois a gente vai cortar. O que eu sugiro para vocês? Aqui a gente vai cortar, certo? Eu vou cortar aqui assim no meio já, só para mostrar aqui. Isso aqui nós vamos cortar, ó. Que vai ficar uma nova onda aqui em cima. Pode filmar aqui assim no fim, ó. Isso aqui vai ficar lindo. E agora vem Natal. Vocês podem usar o tecido daqui natalino, com temas de Natal. Isso. Então aqui. Deixa eu dar uma sugestão para vocês. No meu caso,
eu irei usar, porque aqui eu vou fazer uma costurinha, tá? Quem tem SQ 9000, NX, CS 6000 ou qualquer máquina Singer, né? Você faz aqui um zigue-zaguezinho bem fininho ou costura normalmente e depois eu vou fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Aqui. Tudo preto e branco, né, pra ficar bonito. Porém, eu vou usar isso aqui. Você pode usar um guipirzinho, só que a gente tem que ter desconfiômetro, né, gente? Tem que ser um guipirzinho fininho, nada mais largo do que isso aqui, ó. Porque daí vai ficar um exagero, tá? Então pode ser um guipirzinho fino. Eu não uso bordado inglês, eu nem tenho branco. Isso aqui é o que sobrou de uma fralda que uma cliente trouxe para mim fazer, né? Também tem que ser uma coisa muito delicada e fininha para colocar aqui um bordado inglês, então eu não uso. Uma rendinha assim, ó, que a gente usa, a gente sempre tem em rolo, né? Também ficaria legal, ó. Se vocês observarem, ó. Porque fica uma coisa mais discreta. Depois que a gente costurar isso aqui, vai ficar bem esticadinho, né? Então, assim, se a gente usar uma rendinha aqui assim, ó, olha só como fica bonitinho, delicado. Porque aqui vai ter o bordado daquele galo maravilhoso que vocês viram na introdução, que vai estar na descrição do vídeo para download. Falando dos meus outros vídeos, os nossos outros vídeos, né? E dos próximos que virão, esse galo de hatchwork, nós temos demais matrizes. Tem muitas pessoas que pensam assim, nossa, as matrizes da Amanda são tão lindas, aqueles panos, aquelas coisas que ela faz, as fronhas. Muitos daqueles a gente vende, em especial esse de hatchwork, nós temos um pacote legal, tá? Quem tiver interesse em adquirir temas em hatchwork, floral, cozinha, tem que enviar e-mail para mim, o e-mail tá na descrição, que daí a gente negocia. Tá bom? E aí até posso enviar as imagens para você, né, de algumas coleções, se você tem interesse. Então agora sim, isso aqui é opcional. Se você quiser deixar retinho, beleza, eu quero uma coisa diferente. Agora eu vou voltar para a máquina de costura, já costurando aqui e colocando o acabamento que eu escolhi, que eu botei esse aqui, né? E aí a gente vai fazer a bainha na lateral e seguimos para a máquina de bordado e aí já estamos quase terminando o nosso tutorial da Scallop Borders. Então até lá na máquina. Então, eu já passei uma costura aqui assim, né, em toda a extensidade, todo o final dessa costura. E iniciei uma costura. Eu iniciei uma costura aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó, eu iniciei uma costura já e vou dar sequência disso em toda a nossa extensão aqui. Quando a gente costura qualquer detalhe, cantos, sempre deixa a agulha embaixo, que facilita na hora de você prosseguir aqui, né, ó. Eu tô costurando com a reta, porém, porque eu não tenho mais SQ 9000, né, da Brother. Eu vou comprar a NX 450, que é de costura ali para Patchwork Guild também, que é da Brother. Quando eu tiver, vou prosseguir com novos tutoriais de costura naquela máquina. Se você tem essa máquina, ou se você tem qualquer máquina zigue-zague, você pode ir fazendo aqui, ao invés de reta, já ir costurando com zigue-zaguezinho. Por isso que é fundamental ver e ouvir tudo que eu falo até o fim nos vídeos. Que, por exemplo, assim, eu falo muito das máquinas Brother, porque eu amo um Brother, sempre tive Brother e sempre vou ter. Porém, a minha primeira máquina eu ganhei da minha mãe e foi uma prêt-à-border da Singer. Então eu não estou menosprezando as outras máquinas de costura, gente, e nem as de bordado. Só que, por exemplo,
O que importa numa costura é o acabamento, a perfeição da forma que é realizado esse trabalho, porque um trabalho bem feito, ele é comentado positivamente. Se ele é comentado positivamente, você vai ter retorno. Então, o que você quer? Um trabalho bem visto por muitos ou uma coisa que não vai ficar legal? Então, no caso aqui não importa a máquina, e sim a qualidade do resultado. Eu estou passando para vocês aquilo que eu adquiri em 20 anos de persistência de costura, porque costurar também não é fácil. Tem muita gente que acha que é só sentar na máquina e fazer, e não é. Porque assim, eu aprendi muito errando, desmanchando, né? Porque a perfeição, ela não... A gente não nasce perfeita, a gente adquire a perfeição, né? Qualidade é algo que você tem que adquirir, você tem que querer algo lindo. Eu, para toda a minha família, né? Em especial meu marido e minha filha, eu sempre digo que se não tá bom, eu desmancho, porque eu quero qualidade. Eu faço para os outros como se fosse para mim. Se eu quero uma coisa boa, faça para os outros também o bom. Quando chegar aqui no fim, ó, você dá um arrematezinho, né? Porque aqui a gente vai fazer a bainha ainda. E a gente fazendo a bainha aqui, ó, isso tudo vai ficar escondidinho, ó. Ó. Eu já vou seguir com a bainha, mas olha só. Isso aqui eu vou passar direitinho no ferro ainda, já ficou com acabamento. Vamos ver, vamos filmar aqui assim, ó. Ó. Já ficou com um acabamentozinho, né? Ficou bonitinho. Aqui vai ficar o galo e hatchwork, aqui, né? E eu vou fazer as bainhas na lateral. Vou trocar a linha aqui. Não vamos costurar com preto embaixo, gente, que é ridículo, né? Então, assim, se eu vou fazer a bainha aqui, ó, eu vou ter que iniciar com preto em cima e embaixo, para aqui continuar com branco, certo? Então eu vou trocar as minhas linhas, eu vou fazer isso, e quando nós chegarmos aqui em cima, que eu vou fazer embutido, daí aquela barrinha embutida novamente, que foi o acabamento ali da fralda, que vocês viram, a fralda de batizado, eu vou fazer novamente e a gente segue na máquina. Então assim, aqui eu vou fazer as duas bainhas nas extremidades e já vou costurar aqui. Eu acho que não há necessidade de novamente eu passar isso para vocês, porque tem um vídeo que ensina a fazer esse acabamento aqui, que é o vídeo da fralda de batizado. Então eu vou terminar isso aqui e a gente já se vê lá na máquina de bordado. Voltei. Voltamos, gente, olha só. Então ficou assim aqui, ó, né? Eu fiz esse acabamento, porém você faz do jeito que você quer na sua casa. Aqui existem duas circunstâncias. Ou você faz com bainha, ou você faz a bainha antes e embute aqui, que daí não fica esse preto aparecendo aqui. Lembram que eu falei pra vocês que a parte de baixo sempre tem que trocar a linha pra não aparecer, né? Olha o que aconteceu no meu. Ainda bem que esse pano é meu, né, gente? Como eu fiz o acabamento aqui assim, ó, preto, e pra aqui pra cima eu segui branco e branco, eu acabei deixando o preto antes, ó, né? Isso aqui não tem problema, porque é pra mim, né? Se fosse pra um cliente, não pode, que embaixo tem que ser branco e aqui, no caso, tem que ser preto. Assim, aqui em cima ficou perfeito aquele acabamento, né? Que fica embutido, que eu já tenho um outro vídeo, né? Que tem o passo a passo para vocês, que eu gosto de fazer isso aqui em cima, porque daí combina com a barra de baixo e fica tudo embutido. Para quem não viu, é o vídeo da fralda de batizado. Acho que eu vou deixar o link embaixo também, para quem não sabe fazer ainda esse embutido, né? Então em cima eu fiz assim, mas a proposta do nosso vídeo hoje é o scallop borders, né? Que isso aqui é uma borda diferente, né? Uma borda bonita, diferente. E assim,
Agora eu já coloquei o alfinete aqui, aonde que daqui para cima eu vou partir com o bordado do nosso galo hatchwork. E então a gente se vê lá na máquina de bordado da Brother ABP. Estamos aqui na tela da ABP, da Brother, e assim, meninas, ó, eu vou bordar esse galo, que ele é em hatchwork, né, que ele tá expandido na tela, e ele vai servir para todas as máquinas que tem a área 13 por 18 ou 14 por 20, no caso da Janome, eu acho, e tem uma outra máquina ali que não me ocorre o nome agora. Assim, quero que vocês saibam que nós temos muitas coleções de hatchwork. Esse hatchwork em especial de kitchen, né, rosters, em inglês é galinha, é galos, assim, tem vários designs, e se você tem interesse em adquirir uma coleção dessa, eu vou deixar meu e-mail embaixo, e aí você manda um e-mail para mim, e aí eu passo maiores informações para você. Então é esse desenho aqui, ele vai estar na descrição do vídeo. Então assim, aqui eu já coloquei no bastidor, né, 13 por 18 da Brother, e eu coloquei 2 camadas de entretela rasgável. Porém, eu estou dando ultimamente, eu estou dando preferência para uma entretela que ela é usada para colocar em colarinho de camisas, porque ela é bem fininha, ela é fácil de remover. São 2 camadas. Inclusive, ela tem um termocolante para você passar com o ferro para grudar, mas não é o caso aqui, né? Então eu coloquei 2 camadas. Aqui eu já coloquei o alfinete, que eu vou determinar que a máquina, o limite seja aqui, né? Então aqui na tela vai ser esse desenho, que no meu caso vai ser em preto, porque a barrinha é de poá preto. A mesma circunstância que vai ser sempre enquanto eu tiver essa máquina, né? Aqui tem um ícone que tem a ponta de uma agulha com mais. A gente clica ali, eu vou determinar que seja aqui o limite. A máquina já veio mais próxima, porém eu vou descer. Ó, então aqui, ó, é o limite do meu bastidor que eu vou iniciar. Então a máquina daqui para cá ela não vem porque eu determinei, nem dá para vir, né? Como eu vou iniciar daqui para lá, eu vou pôr esse, ali será o centro e lá em cima será o máximo. Esse desenho, ele tem 12,6 por 12,6, tá? Então ele vai ter 12 de largura por 12 de altura. Ele vai ser preto, é uma cor só, é hatchwork. Tem muita gente que gosta de bordado hatchwork justamente por isso, porque ele é de poucos pontos, ele não é ponto nem tatame, nem satim, ou que muitas pessoas falam que seria ponto de preenchimento, né? Ele é um ponto mais aberto, assim. Hatchwork é lindo e ele é bem bonito para jogos de pano de prato, realmente para cozinha. Eu vou iniciar um pouquinho o bordado e depois eu mostro para vocês como ficou ele pronto. E aí a gente chegou no fim do nosso tutorial de hoje. Sabe que aqui no sul do Brasil, onde nós estamos morando atualmente, tem muitas pessoas que compram aquelas caixinhas que em cima o plástico é transparente e aí você vende já 3 panos de copa numa embalagem só. Esse tipo de bordado, que é o hatchwork, ele é muito usado para isso. Então assim, se você tem intenção de fazer para vender, seria uma boa opção, né? Esse tipo de bordado. Outra coisa que tem muitas pessoas que me perguntam é o valor. Ai, Amanda, qual é o valor que eu vendo um pano de copa desse, né? Varia entre 25 a 30 reais cada pano. Mas isso depende da sua clientela, depende daquilo que você achar que seria
um preço justo, né? Um preço mais barato, eu acho que R$ 25 está de bom tamanho. Assim, gente, aqui a máquina tá bordando, né? O hatchwork, isso aqui vai rapidinho, porque é um ponto meio que aberto, né? Um ponto mais fácil. Quando tiver finalizado esse bordado, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Então aí a gente está chegando no fim do nosso tutorial. Então, meninas, ó, terminou, tá? Ficou assim, ó, o nosso galo em hatchwork, maravilhoso. Como nós desenvolvemos matrizes e você ficou interessado, como eu falei, na pasta em hatchwork, e especificamente esse tem 20 designs, 20 desenhos, e se você querer, a gente pode acrescentar para pôr embaixo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Em bordado, escrito hatchwork ou em satin. Então, assim, agora daí eu já vou seguir para mostrar pra... Bom, não tem mais o que mostrar, na verdade, né? Então, assim, ó, gente, eu agradeço a todas as pessoas que estão se inscrevendo no nosso canal. A gente já passou dos 3.000 inscritos. Gostaria que você desse um like. Embaixo na descrição do vídeo tem como dar um like ali, né? Se você gostou. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode deixar um comentário, né? Você pode também estar divulgando esse bordado e o canal nas redes sociais. Beijo no coração de vocês e a gente se vê a qualquer momento com outro tutorial.